Olá, meus queridos. Tornamos aí mais uma semana de estudos. Espero que vocês estejam bem. Essa semana nós iremos trabalhar tendências pedagógicas, né? Vamos trabalhar em cima das tendências pedagógicas na prática escolar, usando aí dois autores importantes, que é o Libânio e o Lucchesi, que têm estudos aprofundados na questão das tendências pedagógicas. Essas tendências, na verdade, elas contribuíram e contribuem na evolução do processo da educação. Isso favorece a nossa disciplina, porque a partir dessas tendências que nós vamos compreender a análise do método aplicado na didática. Então, nós vamos avançar, porque essa aula ela é muito importante, porque esse conteúdo ele é uns de grande importância dentro da prática pedagógica e com certeza vai contribuir muito no processo de ensino-aprendizagem de vocês, certo? Aqui nós estamos percebendo que ele traz para a gente aqui um esquema da temática em evidência, no caso das tendências pedagógicas, que se dividem em duas, né? As tendências liberais e as tendências progressistas. Dentro das tendências liberais, nós vamos ver a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Essas tendências aí, elas se estruturam dentro da proposta sobre tendências liberais, com a perspectiva redentora ou reprodutora, né? A reprodutora que a gente faz, a gente já entende que essas tendências elas têm a metodologia de reprodução, né? Reprodução de conteúdo, reprodução de métodos, de aplicação de metodologia, de um conteúdo mais engessado, um currículo mais engessado. Abaixo nós vamos ter as tendências progressistas. Essas tendências elas se dividem em libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos, e elas tomam aí uma perspectiva de transformação. Elas possuem um currículo menos, podemos dizer que não engessado, né? Uma tendência mais transformadora, na perspectiva de transformação do indivíduo. E essas tendências, né, elas se baseiam, elas são usadas muito na questão dos governos de cada país, no caso, quando eles querem elaborar, no caso, o seu currículo de acordo com a necessidade que o país evidencia. No caso, nós vamos tratar aí de quê, né? Entendendo que essas tendências elas têm uma orientação teórica que direciona a prática docente, completando, né, as divergências, que são, no caso, a prática. Então, é importante que nós nos atentamos bem a esta aula, porque é um conteúdo bastante importante, bem como eu já mencionei, certo? Então, nós vamos tratar um pouco aqui do contexto da tendência liberal, né? O que é essa tendência liberal,
certo? Nós temos um esquema ao lado, aqui o cursor do mouse, vocês podem estar olhando, nós temos uma pirâmide, né, onde a sociedade se divide, e essa imagem ela é reflexiva para nós, uma vez que essa organização das tendências liberais, elas trazem aí, né, uma caracterização de um sistema capitalista, né, um sistema onde visa o capital financeiro como uma das características aonde a sociedade se comporta, né? Então, tal que na figura o capital está no topo da pirâmide aqui, onde eu coloquei para vocês, e ela trabalha com propriedades privadas, meios de produção, sociedades de classe, cultura individual, difunde-se a ideia de igualdade de oportunidades, mas a desigualdade é a condição de acesso e permanência, ou seja, tem uma sociedade que já traz as características, né? Ela é uma sociedade reprodutora, sempre contínua, de um pessoal, as pessoas se organizam como forma de poder aquisitivo, né? Aplicada com caracterização para fins dessa sociedade. As tendências liberais tradicionais, ela traz aí o papel da escola, preparar para assumir uma posição social, né? O indivíduo já entra na escola com o propósito de assumir uma função, né? A educação voltada para esse momento, ela é uma educação já instruída para que eles possam ser orientados a seguir uma determinada posição social. E aqui nós vemos as grandes classes detentoras do poder aquisitivo, né, como em destaque. O conteúdo é enciclopédico, ou seja, ele é conteúdo fixo. O método de aplicação da tendência é exposição, repetição e memorização. O relacionamento professor e aluno. O professor é a autoridade que fala e o aluno memoriza e reproduz, ou seja, o professor é o centro da atenção, né? O professor é o bambambam da história. O aluno é apenas um mero reprodutor de conhecimento. E o relacionamento professor e aluno, o professor é a autoridade que fala e o aluno memoriza e reproduz, como a gente acabou de mencionar. Os pressupostos da aprendizagem é uma aprendizagem mecânica, uma avaliação de punição, da qual o aluno é avaliado com um grau de ensino da qual ele demonstra a reflexão nas avaliações, e aí aqui nós temos a famosa caneta vermelha, né? Que o aluno, você recebeu uma nota vermelha, uma nota baixa, um conceito baixo. Então aí tudo vai das características dessa tendência tradicional. As manifestações práticas aqui bastante presentes são as escolas religiosas, essas escolas mais tradicionais, né, de caráter tradicional, aonde o professor é o detentor da informação e o aluno mero receptor e reprodutor das informações. Já na tendência liberal renovada progressista, o papel da escola é adequar o indivíduo ao meio social, conteúdos de ensino com foco nos processos mentais, aprender a aprender. Esse aprender aí, a aprender quer dizer que é reproduzir aquilo que se aprende,
durante as aulas, durante o processo de educação. O relacionamento aí, professor-aluno, usado com o método aprender fazendo, né? Aprender fazendo. O professor auxilia o aluno em seu desenvolvimento espontâneo, ou seja, é um desenvolvimento espontâneo, porém é uma questão estimulada em cima de assuntos enciclopédicos, né? Aí engessados. Pressupostos de aprendizagem: estímulo, ambiente de resposta, descoberta pessoal. A avaliação busca eficácia em aspectos explicitamente observáveis e exitosos. As manifestações da prática escolar. Aí vamos ver a Montessori como destaque, o Piaget, certo? Esses principais autores, né? O Dering, entre outros. Renovada não diretiva, liberal renovada não diretiva. Papel da escola: formar atitudes. Conteúdos de ensino: ênfase em aspectos psicológicos, comunicações e realizações. Dentro dessas comunicações, a gente fala de relações. E os métodos é a sensibilização, facilitação, relacionamento interpessoal. Sensibilização, no caso, é o professor buscar maneiras de fazer com que os alunos tenham estímulos a estudar. O relacionamento aí do professor-aluno é foco no aluno, o professor é especialista em relações humanas. Então, no caso aí, o foco já é o aluno, diferente da tradicional, e o professor vai aí trabalhar com a questão de transmissão de conteúdos, facilitando a ensino-aprendizagem. Pressupostos de aprendizagem: motivação, aprendizagem relevante e autoavaliação. Manifestações da prática escolar, inspiradas em Carl Rogers, aí, né, que ele é psicólogo clínico. Então, nessa tendência, nós podemos observar essa pequena figura do lado, os brinquedos de montar, né? O professor passar a observar o desenvolvimento do aluno, tentando aí uma facilitação, né, entre o aprender e o saber, e o ensinar. Já na tendência liberal, nós vamos ver aí essa questão da tendência liberal tecnicista, né, que fala que o papel da escola é preparar o aluno para o mercado de trabalho. Essa tendência ela teve bastante influência no Brasil na época da ditadura militar, né, onde o ensino técnico foi bastante presente nesse momento do Brasil, né, e eles trazem aí basicamente um ensino voltado para a formação de uma profissão. Nesse momento, os professores que são disponibilizados para ministrar a educação tecnicista, geralmente são professores transmissores do conhecimento, aonde eles são focados nos seus conteúdos a situações específicas, né, voltadas, por exemplo, técnico em eletricidade. No caso, eles vão estudar técnicas voltadas para o aprendizado do curso da qual está se propusendo a fazer o aluno. Os conteúdos, eles são cientificamente objetivos, como eu já falei, voltados para a questão do eixo escolhido, do curso escolhido. Os métodos: modelagem
de comportamento em prol de resultados mensuráveis, né? Então, resultados imediatos. Geralmente, o público-alvo dessa tendência são pessoas que não possuem um poder aquisitivo alto, que querem ingressar no mercado de trabalho. Geralmente, essas instituições que ofertam os cursos da educação com a tendência tecnicista são basicamente para formar profissionais que estejam, como é que eu posso dizer, estejam necessitando no mercado de trabalho naquele lugar. No caso, por exemplo, o Instituto Federal vai ofertar o curso técnico em análises clínicas, é porque já teve toda uma pesquisa, né, de mercado que houve a necessidade de mão de obra e essas pessoas precisam se qualificar para assumir o mercado de trabalho. O relação professor-aluno é professor transmissor e o aluno receptor são espectadores. A comunicação é técnica, fria e eficaz, ou seja, não tem aquela parte muito humana, né? Uma parte bem técnica mesmo. Os pressupostos de aprendizagem é o controle e o condicionamento de empenho, né? O empenho do educando, no caso, e as manifestações da prática escolar, aí é o comportamento operante, e nós temos como representante Skinner, né? O teórico Skinner, e as orientações socioeducacionais são voltadas para políticas econômicas, oriundas de quê? Do regime militar. Por isso que eu falei no início que ela teve um destaque aí no Brasil nessa época do regime militar. Aí nós vamos já para a próxima classificação, das tendências progressistas, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. A figura principal aí dessa ação é o Paulo Freire, né? E aqui a gente tem uma gravura dele, onde ele fala que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, intervenção quer dizer transformar, no caso, transformar o momento. As características desta tendência é a análise crítica e coletiva das realidades sociais. Então, as realidades sociais, no caso, a luta de classes, a gente pode citar aqui, né? E aí a teoria de Marx, ela é bem presente nessas tendências. A finalidade sociopolítica, social, trabalhada bem a questão social de inclusão mesmo, e pode não se institucionalizar em uma sociedade capitalista, mas é um instrumento de luta, é um instrumento constante em meio à sociedade capitalista, às tendências progressistas, né? Então, nós vamos fazer essa análise agora dessas tendências e fazer uma reflexão sobre cada uma delas. Vamos lá. Progressista libertadora, bem como nós já falamos, nós temos Paulo Freire, aí um dos grandes representantes da educação de jovens e adultos no Brasil, com seu método de alfabetização. O papel da escola é proporcionar a consciência da realidade para transformá-la o indivíduo cujo está presente naquela escola, naquele lugar de educação. Os temas geradores são de caráter político, né? Os conteúdos de ensino, no caso,
temas atuais que são discutidos. Aqui a gente pode falar as questões étnicos raciais, as questões de gênero, a própria questão socioeconômica, a questão cultural, etnias, entre outros temas que vão dar fundamentos e vão trazer o suporte das questões multidisciplinares. O método é o diálogo autêntico, ou seja, o conhecimento de mundo ele é muito importante nessa tendência, porque é a partir da realidade externa de mundo do aluno que o professor vai transitar durante suas aulas, é onde vão desenvolver, né, os conteúdos abordados. O relacionamento professor-aluno acontece de forma horizontal, ou seja, todo mundo está no mesmo patamar, o aluno aprende com o professor aprende com o aluno, há um diálogo dos saberes. Passos de aprendizagem: codificação, decodificação e problematização. Pressupostos da aprendizagem: reflexão crítica acerca de problemas reais, como a gente já mencionou. As manifestações da prática escolar, bem como nós já citamos, essa situação ela é inspirada em Paulo Freire, que trabalha com educação popular, voltada para a alfabetização e a questão de educação de jovens e adultos, que é o EJA, que é uma educação voltada para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa, né, na idade correta. Tendências progressistas libertárias. Essa segunda aí, né, desse eixo, vai trazer aí uma figura aonde nós temos uma sala de aula onde vários professores estão planejando juntos, né, estão planejando aí, e os alunos estão no meio, né, como se fosse uma roda de conversa, uma roda de socialização mesmo, de aprendizagem. Isso é uma ferramenta bastante importante neste ponto, nesta tendência. E o papel da escola é promover a coletividade com vistas a combater o domínio do Estado, ou seja, combater o domínio da classe dominante, que no caso é a classe propriamente economicamente estruturada. Os conteúdos de ensino focam em atender às necessidades da vida sociais, atender às necessidades da vida sociais da qual o educando se propõe. Os métodos: vivências grupais e autogestão, ou seja, autogerenciar, aprender com o exemplo do outro. Tudo isso vai trazer essa questão de destaque aí nessa tendência. E o relacionamento professor-aluno, professor-orientador e integrante do grupo. Quem é esse grupo? Grupo sala de aula, grupo teoria da aprendizagem, né? Grupo de estudo, grupos de vivência mesmo, grupos culturais. Essa teoria ela vai além do muro das escolas, né? A comunidade é bem presente, é bem frequente. Então, os alunos passam a ser autônomos da construção do seu conhecimento e dialogam com temas colocados pelo professor. E também os alunos podem dar sugestões durante as aulas, criar conceitos, entre outras situações. Os pressupostos da aprendizagem na ênfase na aprendizagem informal e a crítica às burocracias institucionalizadas, né? As instituições aí que pregam
outras tendências. Então, ela tem esse papel bastante crítico, né? E aí, por último, nós temos a progressistas crítico social dos conteúdos, aonde nós vamos ver, sobretudo, o papel da escola, a difusão de conteúdos originados das realidades sociais, e aqui nós vemos mais uma vez a presença forte, né, de a crítica, porque os melhores cargos são ocupados por pessoas brancas, né? Nós vamos ver a questão de realidade social dentro dessa função. Então, os conteúdos são saberes culturais, saberes que a gente fala são as ações vividas pelos protagonistas da ação, no caso, professor, aluno, aluno, professor. Métodos, ação de compreensão, ação e síntese, relação teoria e prática. A diferença aí, essa questão da teoria e prática, é bem presente nessa tendência crítico-social dos conteúdos. O relacionamento entre professor e aluno é ator, né? A autoridade do professor, participação e coação do aluno, protagonismo compartilhado, ou seja, o professor e aluno são os palcos principais aí da ação. Depois nós vamos ver os pressupostos da aprendizagem, que é a metodologia de ensino, professor, aprendizagem, alunos, e as aprendizagens significativas, que são aquelas que são vistas como positivas no decorrer da aprendizagem, né, do aluno. As manifestações da prática escolar, a escola pública, principalmente porque a escola pública é onde está a grande classe menos favorecida da sociedade. E aí nós vamos ter como autores Savignani, Charlotte, né, e Manacorda. Então, essas são as tendências que a gente acabou de ver, certo? E aí, como atividade, nós vamos ter uma atividade voltada para uma ação reflexiva, da onde nós vamos assistir alguns vídeos e vamos observar que esses vídeos eles têm ação direta de ideia de discussão, de construção de conhecimento com as tendências. A partir da análise desse vídeo, vocês vão fazer uma análise de compreensão e no final vocês vão responder uma pequena atividade que vai estar disponível para vocês, certo? Caso haja dúvidas, nós temos o chat, temos os canais de atendimento ao aluno e espero que essa aula possa ter contribuído para o aprendizado de vocês, certo? E até o próximo encontro. Um abraço forte, fiquem com Deus.